Glórias a Deus. Bom dia, amada Igreja do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos. Abramos a Escritura no livro, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Pai bondoso, de misericórdia, estamos hoje aqui mais uma vez em oração, e agora diante da Tua Palavra. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo trate o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, que o Teu Espírito Santo nos convença da Tua justiça, e que o Teu Espírito Santo nos convença do Seu juízo. Pai amado, peço nessa manhã que a Tua Palavra penetre o coração dos meus irmãos, que eles sejam transformados, que eles sejam chamados a uma vida nova, a uma novidade de vida, que eles vivam para refletir a Tua imagem nessa terra, Senhor. Peço que o Teu mover esteja sobre nós nessa manhã, a fim de que possamos crescer e conhecer cada vez mais de Ti, através da exposição da Tua Palavra. Seja com a Tua igreja, Senhor, que possamos compreender, que possamos proclamar, e que possamos viver essa palavra com inteireza do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como é de conhecimento de todos, nós estamos no nosso período quaresmal, período esse que tiramos para um momento de quebrantamento, que tiramos para um momento de reflexão, porque esses dias antecedem a obra maravilhosa de Jesus realizada na cruz do Calvário. E nos foi dada a intimação de, nesse momento, jejuarmos mais, orarmos mais, nos quebrantarmos mais. E, de fato, tem sido essas disposições anteriores nos chamando a rememorar esse momento histórico. Foi nos exposto sobre como Deus levou Israel até o deserto, para provar o coração, para fazermos lembrá-los de quem eles eram, para que eles pudessem entender quem era de fato Deus na vida deles. E esse texto de Tito, como os que estavam aqui na vigília, nós já podemos ver, nós tivemos ali, na verdade, um pouco da exposição ali no capítulo 2, e agora no capítulo 3 ele também vai nos falar sobre rememorar, sobre lembranças, né? E só para que vocês se ambientem no contexto do que Paulo está escrevendo a Tito,
Paulo, ele no capítulo 1, ele vai falar que ele está escrevendo para Tito a fim de promover a fé e de trazer o pleno conhecimento da verdade. E tudo isso através da piedade e com a esperança da vida eterna. Então Paulo está ali agora trazendo uma esperança para aquele povo. Porque a igreja de Creta, onde Tito se encontrava ali no momento que ele recebeu essa carta, estava passando por diversas dificuldades. Paulo vai escrever para que ele corrigisse algumas coisas, algumas deficiências que tinham naquela igreja. Dentre as quais eu posso destacar aqui para vocês falsos mestres levantando toda sorte de falsas doutrinas. Havia homens que estavam ali de certa forma empossados, mas que não mereciam estar porque não condiziam, as suas obras não condiziam com sua fé. E Paulo escreve já dando uma instrução para Tito sobre como deve ser o presbítero e o diácono. E ele vai dar ali as suas características e as suas qualidades. E ele fala que é necessário que o bispo seja assim para que não haja essas falsas doutrinas, para que não haja esses falsos ensinamentos. E Paulo dá essa instrução. E logo ali no início do capítulo 2, para nós aqui em capítulos, mas naquela ocasião, uma carta inteira, sem divisões de capítulo, Paulo vai falar para Timóteo, agora que você definiu quem são esses presbíteros, como deve ser o diácono, agora você dá instrução também à igreja. E ele vai falar sobre como os velhos devem agir, como os moços devem agir, como as mulheres devem agir no meio dessa comunidade. E ele vai trazendo essas informações. E Paulo fala de um modo pessoal para Tito, ali no versículo 7 do capítulo 2, torna-te pessoalmente padrão para todas as boas obras. Então ele fala, agora você também tem que ser esse padrão, você tem que ser essa referência. E ele no versículo 11 ainda do capítulo 2, ele vai falar por que nós devemos fazer isso. Por que os homens devem seguir essas instruções de Tito. Por que os homens precisam de fato viver. E ele vai falar, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos o presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Foi esse o tema da nossa pregação na vigília, onde nós podemos contemplar o que é viver uma vida sensata, longe de toda insensatez, uma vida justa, tendo Deus como nosso referencial de justiça e uma vida piedosa. Mas hoje eu quero trazer para nós, para que nós possamos refletir nesse momento de quaresma, lembranças. Eu quero que nós venhamos pensar de quem nós éramos, de quando Cristo nos encontrou, de como estávamos quando Cristo nos alcançou, e podemos entender por que desse quebrantamento, por que esse período que se aproxima da Páscoa, da crucificação do nosso Senhor é tão importante para nós. Paulo ele vai começar ali no capítulo 3, ainda dando instruções àquele mesmo grupo do início do capítulo 2. Ele vai falar, lembre-lhes que se sujeitem ao governo, às autoridades, e sejam obedientes, e estejam prontos para toda boa obra. Como nos foi pregado aqui na carta de Pedro no ano passado, nós devemos sim obediência, nós devemos sim se sujeitar às autoridades, desde que essas autoridades não nos levem a cometer nada contra o nosso Deus. Desde que o que eles estejam nos colocando para que nos sujeitemos não vá contra os princípios cristãos, contra o princípio do nosso Deus Criador. Então, devemos sim nos sujeitar a essas autoridades. E ele vai seguir, não difamem a ninguém, não use falatórios, não falem mal, não use palavras de maldição. Nós vemos o poder que a palavra tem aqui nos nossos momentos de confissão e arrependimento, de como matamos os nossos irmãos com nossas palavras. O Senhor Jesus nos fala que qualquer um que chamar de tolo ao seu irmão está de fato o matando. Então, Paulo vai dando essas instruções, não difamem ninguém, não sejam altercadores, não sejam briguentos, não caçem confusão. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão louco, tão maluco, que do nada
surge uma briga, do nada surge uma confusão, as pessoas parecem que andam à cor da pele, esperando um motivo, estão ali como se estivessem embebedados em gasolina, e uma faísca é o suficiente para que isso se torne um fogaréu, que se torne algo explosivo ali naquele momento, né? E Paulo está dando essas instruções a esse mesmo grupo de pessoas. Mas ele fala, mas sejam cordatos, né? Dando prova de toda cortesia, sendo pacificadores, né? Sendo pessoas que de fato vão pacificar, vão apaziguar situações e questões. E Paulo, agora no versículo 3, do capítulo 3, ele vai falar: pois nós também, outrora, éramos necios. É nisso daqui que eu quero, de fato, que vocês comecem a refletir comigo e levar a um entendimento do nosso momento quaresmal. Porque todos nós tivemos na nossa vida momentos de insensatez, momentos de tolice, momentos em que no nosso coração nós dizíamos não a Deus. Eu não tenho que prestar conta das minhas atitudes, eu não tenho que prestar conta das minhas obras. Esse negócio de Deus é balela. Quantos de nós no passado não agíamos dessa maneira? Quantos de nós na nossa vida pregressa não éramos pessoas que até tinham raiva da fé cristã, que até professavam com ranger de dentes que tinha raiva de crente? Quantos de nós na nossa vida pregressa não agíamos como o salmista fala, todo diz no seu coração não a Deus? Quantos de nós não vivíamos assim dessa maneira? E Paulo fala que outrora éramos assim. E quantos de nós não éramos desobedientes? Quantos de nós não ouvíamos falar de Deus, ou até mesmo conhecia a Deus, né? E vivíamos uma vida de desobediência, uma vida que negávamos a Deus em tudo, onde que no esconder das nossas vidas, ali no escondidinho do nosso trabalho, no escondidinho dos nossos quartos, ali no se recolher em nossa insignificância, nós não desobedecíamos a Deus, nós não vivíamos uma vida de total revolta contra Deus. Paulo está trazendo a memória para aquela igreja quem eles eram. E nós também devemos trazer a memória de quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. E ele vai seguindo falando, nós éramos desgarrados, nós estávamos apartados dessa aliança, nós estávamos apartados desse amor regenerador do Senhor, nós estávamos distantes, negando a Deus, vivendo a vida segundo os nossos desejos, vivendo a vida segundo os nossos prazeres, vivendo a vida segundo o que nos passava na cabeça. E nós éramos esse povo. Nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos prazer na vida com Deus, nós não entendíamos o propósito do porquê nós fomos criados. E Paulo segue falando que nós éramos escravos. E aqui eu quero falar para você que o escravo que é um escravo mesmo, sem vontade, sem possibilidade de mudar de vida, sem possibilidade de ter ali as suas algemas quebradas, sem uma possibilidade de escape, se não fosse a ação regeneradora do Senhor. Nós éramos esses escravos de toda sorte de paixões e prazeres. O termo paixão aqui, ele vai trazer para a gente uma ideia de algo incontrolável. Nós tínhamos desejos incontroláveis, o qual nós não conseguíamos lidar com isso. E isso se reflete desde o Gênesis. Quando nós vemos ali, depois da queda, os filhos de Caim, eles viviam dessa maneira. Os filhos das trevas, né? A teologia pactual, ela vai nos trazer os filhos de Deus e os filhos das trevas o tempo todo. E era assim que eles viviam. Aqueles que não eram filhos de Deus, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que tinham o seu coração revoltosos contra Deus, eles viviam segundo as suas paixões. Dentro da história, dentro do mundo acadêmico,
A gente chama isso de hedonismo. É uma busca incessante pelo prazer. É uma busca incessante pela satisfação. É uma busca incessante para aquilo que, para eles ali, eles achavam interessante, que eles achavam que de fato era o que podiam satisfazer os seus corações. Mas na verdade era sempre um vazio após o outro. Salomão nos fala sobre isso. Tudo que os meus olhos viram e desejaram, eu lutei para ele. Mas eu vi que tudo isso era vaidade. Tudo isso era vaidade, tudo isso era vazio, tudo isso não tinha sentido. O pastor nos pregou ali em Eclesiastes 12 sobre o que de fato importou para Salomão no final da sua vida. De tudo que se tem aguardado essa vida, teme ao Senhor, ame o seu mandamento. Aí você vai encontrar satisfação total. Aí você vai encontrar em Deus. Então nós éramos assim. Nós vivíamos escravos dos nossos pecados. Nós vivíamos escravos dos nossos desejos. Nós vivíamos para satisfazer a nós mesmos. E nessa busca incessante de satisfação dos nossos desejos e dos nossos prazeres, nós estávamos levando uma vida totalmente revoltada contra Deus. Uma vida totalmente contra o nosso Criador. Uma vida totalmente que agredia o Criador. Porque isso é o que o pecado é. Ele nos traz separação de nós e o nosso Deus. Ele agride ao Senhor. Ele revela que o nosso coração está revoltado, não satisfeito com Deus. E nós éramos assim, escravos desses desejos, escravos dessas paixões. E vivendo segundo toda a maldade. Não pensávamos em nós não pensávamos no outro, nós não pensávamos em nada. O importante era que a nossa satisfação fosse feita, que os nossos desejos fossem alcançados. E tem sido assim nos dias de hoje. As pessoas não se importam mais com o que o outro pensa, com o que o outro faz. Nós que dirigimos, passamos muito por isso no trânsito. Faixa de velocidade, faixa de ultrapassagem. Pessoas que ficam paradas, que não estão nem aí, não sabem se o cara que está vindo atrás está precisando prestar um socorro, se ele tem que fazer alguma coisa. Mas não, às vezes o descaramento é tão grande que eles chegam a pisar no freio, a ponto de provocar um acidente, porque não estão mais nem aí para ninguém. Pessoas em filas de supermercado que cortam filas. Parece um negócio besta, parece um negócio bobo, mas isso revela o coração do homem. Revela que o homem não se importa mais com Deus, que o homem não se importa mais não teme mais ao Senhor, não tem mais prazer na lei de Deus. E nós éramos assim, desobedientes, desgarrados, escravos dos nossos próprios desejos, dotados de inveja, com um coração não contente, cobiçoso de tantas coisas. Paulo está instruindo Tito a falar isso na igreja, e eu estou aqui instruindo vocês, falando de como nós éramos, de como a grama do vizinho era sempre melhor do que a nossa, de como o nosso coração não tinha contentamento em Deus. Nós éramos assim, odiosos. Por causa de tais ações, nós nos tornávamos odiosos, porque nós agredíamos a Deus. A ira de Deus estava sobre nós. O castigo de Deus estava sobre nós. Os nossos próximos também nos odiavam por causa dessas más obras, por causa dessa conduta tão esdrúxula que nós vivíamos na nossa vida. E não bastasse isso, nós sermos odiados, nós também odiávamos uns aos outros. Nós não tínhamos prazer na alegria do outro, nós não tínhamos prazer na felicidade do outro, no que Deus fazia pelo outro, no que Deus estava fazendo pela vida do próximo. E nós odiávamos. Nós tínhamos o nosso coração totalmente revoltoso contra o Senhor. Aí Paulo, no versículo 4, ele vai iniciar com a palavra quando. Quando, porém, ele está trazendo agora para a gente um contraste. Algo que aconteceu
para acessar essa vida desgraçada que nós levávamos. Paulo vai começar a trazer para a gente o que aconteceu para que nós fôssemos livres e libertos dessa vida medíocre que nós vivíamos. E sabe o interessante é que a gente só consegue enxergar isso, nós só conseguimos compreender isso quando nós enxergamos quem é Deus. Porque é interessante aqui na carta que Paulo deixa isso claro para a gente. Lá no versículo 16 do capítulo 1, ele vai falar assim: no tocante a Deus, professa conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Só há uma maneira de nós entendermos de fato que nós praticávamos isso. É quando olhamos para o Senhor Criador Santo, declarado por Isaías: Santo, Santo, Santo. É só quando nós enxergamos e de fato entendemos quem é Deus, nós podemos contemplar tudo isso que eu acabei de descrever para vocês. Essa vida promíscua que nós levávamos, essa vida desobediente que nós vivíamos. E Paulo vai agora trazer esse contraste. Ele vai falar assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus. Entenda, eu só vou conseguir entender essa bondade de Deus quando a luz do Senhor se revela a nós. Porque a ideia de manifestou é como se eu estivesse trazendo uma luz para um local que estava totalmente escuro. Pense um salão escuro onde não há fresta nenhuma para luz nenhuma do dia entrar. Ali era a sua vida antes de conhecer a Deus. Mas isso parte do próprio Deus. O próprio Deus envia a sua luz a fim de lhe clarear esse ambiente. E quando você olha para essa luz, você começa a enxergar a podridão que está em volta de você, a podridão que está dentro do seu coração, o tamanho da sua insignificância diante de um Deus todo-poderoso e santo que na eternidade nos amou e nos perdoou e enviou seu Filho e ofereceu ele em sacrifício vivo e santo, uma única vez, uma vez por todas e para sempre. É só diante dessa luz que eu consigo compreender todas essas mazelas do meu coração, que você consegue compreender e entender de fato onde você estava antes de conhecer a Deus. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens. E olha só que negócio louco. Não por obras de justiça praticada por nós. Não foi a sua oração, não foi o seu jejum, não foi a sua piedade, não foi o seu dobrar de joelhos todos os dias, não foi a sua ação, não foi o quanto você se dedicou, mas foi o quanto o Pai te amou na figura do Filho, na história da humanidade. Foi quando o próprio Cristo se esvaziou de si mesmo, assumiu uma forma humana. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Antes ele desceu. Antes ele foi obediente a Deus. Tudo partiu dele. Tudo por ele. Tudo para ele. É uma obra exclusiva do nosso Salvador. Foi de Deus. O próprio Senhor fala: não pense que vocês me amaram, mas eu vos amei primeiro. João vai falar sobre isso na sua carta. Partiu de Deus esse amor. Não foi a sua falsa humildade, não foi a sua falsa piedade, não foi a sua justiça própria. Até porque nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Então não foi por mim, não foi pelo que eu fiz, não foi pelo que eu iria fazer, mas foi porque Deus me amou na eternidade. Foi porque Deus ofereceu o sacrifício vicário de Cristo Jesus naquela cruz. E olha as implicações que isso traz para a humanidade. A Bíblia fala que um povo que estava em trevas viu grande luz. Um povo que estava acostumado a viver pessoas que professavam conhecer a Deus, mas que levavam uma vida que em nada condiziam com aquilo que eles professavam crer.
Pelo contrário, ele sobrecarregava pessoas que ele precisava de fato de um entendimento de Deus. Eles simplesmente sobrecarregavam ele com mandamentos e ordenanças e tradições humanas que só trouxeram peso à sua vida. Olha a graça salvadora de Deus revelada na história da humanidade. Olha o porquê que nós devemos todos os dias nos quebrantarmos mais, nós orarmos mais, não para que alcancemos, porque isso já foi alcançado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas é simplesmente por uma gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E quando essa luz se manifestou naquela comunidade ali, no seu tempo, na região ali de Jerusalém, em Judá, esse Cristo veio mudando todos os conceitos que aqueles homens tinham. Quando nós lemos ali em Mateus, no capítulo 5, Sermão da Montanha, nós vemos o quanto Deus de fato estava ali agora expondo a lei, nos explicando a lei de fato, como nós deveríamos viver essa lei. Porque Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor. E Cristo estava ali agora cumprindo essa lei. Cristo estava ali nos mostrando que o não adulterar não é simplesmente ir lá e consumar o ato, mas até o olhar impuro do seu coração já é adultério contra Deus. Nos mostrando cada vez mais que a lei do Senhor revela que nós somos pecadores, que nós somos desobedientes e que nós precisamos de um Salvador na história. E Cristo vem e nos mostra isso tudo. Olha, vocês não dão conta, mas eu estou aqui. Essa ira de Deus que está sobre você, esse castigo de Deus que estava sobre você, agora eu vou trazer para mim. Esse preço que você não consegue pagar, eu vou pagar por você. Essa cruz que você não consegue carregar, eu vou carregar por você. Porque você não dá conta. Porque você não consegue. Porque você não tem forças para isso. E o Senhor Jesus assume essa condição. Lá em Isaías 53 vai contar a história do servo sofredor. Que ele era um homem de dores, um homem que sabia o que é padecer. Que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que ele se colocou como propiciatório, como uma propiciação, para que a ira de Deus não fosse de fato executada em nós, mas que a ira de Deus foi executada nele na cruz do Calvário, para que os seus eleitos pudessem desfrutar de uma vida de paz, de uma vida de relacionamento com Deus, de restauração, uma vida nova em Cristo Jesus. Então olha só o contraste que Paulo vai nos trazer, a instrução que Paulo está nos trazendo, a revelação, o tamanho da grandeza dessa manifestação da graça de Deus. E não foram por obras praticadas por nós, mas segundo as suas misericórdias. Nós não merecíamos, irmãos. Nós não merecíamos. O que de fato nós merecíamos era o castigo por todas essas obras que nós praticávamos no passado. E Cristo Salvador se revela nos salvando de todas essas más obras. E isso se dá mediante ao sangue derramado na cruz do Calvário e ao lavar regenerador do Espírito Santo. Há uma questão na teologia, é um tema de discussão, principalmente entre dois principais grupos, os arminianos e os calvinistas, sobre a fé vem primeiro e depois a regeneração, a conversão vem primeiro e depois a regeneração, ou se dá primeiro a regeneração e depois vem a conversão. Isso é uma discussão histórica, né, que a teologia vem trazendo, mas para nós, diante da própria revelação da Escritura, isso é muito claro, a partir do Senhor. Eu e você, se fôssemos tomar essa atitude a partir do nosso coração,
jamais queríamos a Deus. Jamais nós iremos buscar a Deus, porque o nosso buscar do nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, ele se apressa para aquilo que é mal, para aquilo que é contra Deus. Então não tem como, se a ação do Espírito Santo não nos regenerar de maneira nenhuma, nós diremos sim ao Senhor. Se não for a ação regeneradora do Espírito Santo no nosso coração, nós nunca iríamos dizer, Senhor, eu o recebo como meu Salvador. Nunca. Porque o nosso coração é enganoso. Eu lembro, em uma certa conversa com o pastor, eu estava num momento de crise ali, nada muito grande, mas era uma crise para mim. Eu cheguei e falei, pastor, por que diante de tanto conhecimento de Deus, diante da revelação da graça de Deus, por que meu coração não tem esse prazer em estar buscando ao Senhor, em estar vivendo uma vida de piedade, uma vida de gratidão, uma vida de rendição, uma vida de jejum e oração? Não era para mim já ter isso aqui muito bem definido dentro do meu coração? A Léo que deu um sorrisinho assim. Seu coração não quer Deus, Rafael. Seu coração nunca vai querer Deus. Se você não dispor o seu coração para isso, seu coração nunca vai querer Deus. Isso nunca vai ser ali algo automático, né? Algo que vai ser assim, fiz isso, a lei de Newton, né? Para cada ação existe uma reação, mas para isso essa lei não se aplica. Se nós todos os dias não dispormos o nosso coração para isso, se nós todos os dias não buscarmos a Deus, não dispor mesmo, não disciplinar o nosso coração, nós não vamos querer Deus. Então, sem a ação regeneradora do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, a nossa vida é um fracasso. A nossa caminhada não terá sucesso. Não poderemos dizer como Paulo afirmou no final da sua carreira, e Paulo é um bom testemunho para isso. Ele afirmou no final da sua carreira: combati o bom combate, guardei a fé. Agora uma coroa está me reservada, meu corpo está sendo oferecido por obrigação. Se nós não tivermos essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não vamos conseguir viver dessa maneira. E o mais legal de tudo aqui, Cristo falou que essa ação aconteceu. E se ela aconteceu, ela acontece. E ela vai continuar acontecendo todos os dias. Porque essa ação é cotidiana. Todos os dias o Espírito Santo está nos convencendo dos nossos pecados. Os nossos momentos de confissão e arrependimento se dá por isso. Porque todos os dias nós precisamos trazer ao nosso coração os seus pecados para que esses sejam confessados, nós venhamos promover arrependimento para as nossas vidas. Através dessa ação de Jesus, pedir para Deus o perdão dos nossos pecados e dizer que nós estamos arrependidos para viver uma vida agora nova em Cristo Jesus. Isso já aconteceu na história, agora nós precisamos exercitar isso. Lembre-se da pregação de 2 Timóteo: exercita-te na piedade. A ideia do exercício ali da academia, daquela época ali dos jogos gregos, a atividade mesmo, algo que tem que ser feito todos os dias e tem que ser feito até a exaustão. É assim a vida do crente. É um exercício de piedade todos os dias, é uma vida que nós devemos praticar todos os dias. A ação já aconteceu na história, mas o lavar regenerador é todos os dias. A manifestação exata aconteceu quando Cristo, na cruz do Calvário, disse: está consumado. O véu se rasgou, a terra tremeu, já não havia mais necessidade de sacerdote, porque o sumo sacerdote, Cristo Jesus, estava sendo ali entregue, uma vez só e de uma vez por todas e para sempre, para morrer pelos nossos pecados. Então a ação já ocorreu, agora uma vida prática nos é exigida. Agora uma responsabilidade de busca à piedade, de busca incessante por essa vida, por causa de tudo que Cristo fez nas nossas vidas, nos é necessário. Entenda, nós éramos desobedientes, nós éramos altercadores,
Nós éramos insolentes. Nós éramos irreverentes. Nós odiávamos Deus. E agora que se manifestou a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, e isso se deu mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nós precisamos também agora responder com gratidão a esse sacrifício. Nós precisamos responder com quebrantamento do nosso coração a essa manifestação de Deus. Nós devemos responder com exercícios de piedade. Nós devemos responder com oração de gratidão. Porque eu não conseguiria entender esse sacrifício de Cristo sem antes entender a relevância, a importância e até mesmo o quanto o meu pecado agredia a Deus. Nós agredíamos a Deus com prazer. Nosso coração tinha satisfação nisso. E mesmo a gente agindo assim, Deus da eternidade manda Cristo Jesus por nós. Como não ser gratos a Deus por isso? Como não dispor o nosso coração à gratidão a Deus por isso? Como não se render a Deus por isso? E é o que eu falei, é algo que a gente precisa fazer, é um exercício que nós devemos praticar. Na nossa conversa aqui dos homens, é sempre citado ali pelo Giovanni, pelo João, até mesmo pelo pastor, que um judeu, antes dele chegar até a pia do banheiro, ele já fez inúmeras orações. Senhor, obrigado porque eu abri os olhos. Senhor, obrigado porque eu estou levantando da minha cama. São exercícios de gratidão, exercícios de oração, exercícios de vida de piedade que nós devemos praticar para que a gente possa compreender isso. Você estava perdido, cego, nu. Não tem uma canção famosa aí dos louvores cristãos. Eu era cego, perdido, nu, quando Jesus estendeu as suas mãos para mim. Nós éramos esse cego, perdido e nu. Nós éramos esse povo sem esperança. Nós éramos esse povo que não tinha sentido nenhum na vida. Mas Deus revelou Cristo Jesus para nos dar um sentido, para nos dar uma direção, para nos fazer caminhar agora novamente com o propósito do qual nós somos criados, que é glorificar a Deus, que é viver uma vida refletindo Deus para os nossos irmãos, que é viver uma vida total de entrega ao Senhor, fazendo com que o próximo veja Deus na sua vida, fazendo com que Deus seja revelado através das suas atitudes, porque Deus manifestou a sua graça salvadora e o lavar regenerador de Cristo Jesus. Essa regeneração ela é maravilhosa, porque ela nos constrói totalmente de novo, ela nos molda totalmente, ela nos transforma. Ela faz enquanto no estado anterior nossa mente era cauterizada, nossa mente era totalmente irreverente a Deus, agora a nossa mente, o nosso homem interior tem prazer na lei de Deus, tem prazer em obedecer, embora nós carregamos esse corpo exterior, esse corpo corruptível, que tem desejos ainda, que ainda tem inclinações ao pecado. Mas acontece que agora o nosso homem interior, ele foi renovado, ele foi transformado, ele foi regenerado, para viver agora uma vida que glorifique a Deus. Então vai ser uma constante, é uma vida constante de busca pela piedade, de busca em piedade. Porque nós precisamos dispor o nosso coração para isso o tempo todo. E esse momento quaresmal é onde a gente vai intensificar isso, rememorando o sacrifício vicário de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Deus. O Deus Filho. Como eu disse para vocês, Ele decidiu. Ele aceitou fazê-lo. Ele se esvaziou. E falou, Pai, eu vou lá cumprir a tua vontade. E ele fala isso muito no Evangelho de João. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Aí os discípulos, mas mostra-nos o Pai. Vocês não estão vendo o Pai. O Pai está em mim. E eu nele. Cristo estava obedecendo por decisão própria. Ele decidiu nos amar na eternidade. E vocês, como povo eleito de Deus,
precisam se quebrantar mais diante dessa afirmação. Precisa buscar mais diante dessa afirmação. Precisa se entregar mais diante dessa afirmação, para que vocês possam experimentar essa gratidão, esse lavar regenerador, produzindo vida, produzindo esperança, fazendo com que você enfrente situações adversas como se estivesse enfrentando uma situação normal do seu cotidiano. Porque um homem que tem a esperança na vida eterna em Cristo Jesus, ele não se importa mais com nada. Porque essa nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que está sendo nos preparado e que foi revelado em Cristo Jesus. Um homem que tem essa certeza no coração, ele tem que se dedicar a Deus, ele precisa dispor e disciplinar o seu coração a Deus. Por isso que Paulo escreveu nessa carta: olha, vocês precisam produzir boas obras. Olha o que Cristo fez por vocês. Ele salvou, ele regenerou a vida de vocês. Deem testemunho disso. Faça transparecer isso através das suas obras, através das suas atitudes. E ele vai falar no versículo 7 que a fim de que, justificado por graça, tomemos-nos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façamos afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática da boa obra. E estas coisas são excelentes, proveitosas para o homem. O que Paulo escreveu para Timóteo? O exercício físico de nada é proveitoso, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso. Olha só, Paulo está falando que nós precisamos fazer essas afirmações todos os dias. Nosso coração, irmãos, é enganoso. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Se tiver uma brecha, ele vai querer agredir a Deus. Por isso que essas afirmações, as nossas devocionais, a nossa vida de leitura diária da Palavra de Deus, elas remetem a essa afirmação. Nós precisamos fazer isso. Se nós não fizermos, nosso coração tende a se desviar muito fácil. Nosso coração tende a ir por caminhos tortuosos de maneira muito fácil. É necessário essas afirmações, essas confirmações. Olha, Cristo Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. São afirmações que nós devemos praticar todos os dias. Porque se você não disciplinar o seu coração nessa certeza, nessa confiança, você vai se tornar como esses homens estavam se tornando ali. Pessoas que professam conhecê-lo, mas que negam a Deus por suas obras. E quando a gente vê um coração que não tem essa esperança, ele é um coração insubordinado, é um coração que não aceita a correção, é um coração que está o tempo todo: nossa, Deus fez isso na minha vida. Onde está Deus? Cadê Deus no processo da minha história? Mal sabe ele que ele não é nada nem na sua própria história. Como disse o pastor ali no nosso curso, né? Ele vai entender ali, quando ele olha para Deus e ele revela ali, e ele entende quem é Deus no processo todo, ele vai entender que ele é só a bolsa que colocou no cavalo, no mosquito. Porque Deus é o personagem principal da nossa história. Cristo é o personagem principal da nossa história. Nós somos meros coadjuvantes que estamos aqui vivendo a história de Deus para a humanidade. Que nesse dia de hoje nós possamos entender o que foi feito por nós, quem nós éramos, trazer à nossa memória toda a obra ruim que nós praticamos, as mazelas que nós fizemos contra Deus. Nós precisamos entender isso. E entender que apesar disso, que a despeito disso, o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E Ele nos resgatou de toda essa podridão, mesmo que nós não merecendo.
Ele foi lá e enviou o seu Filho. E nós precisamos trazer isso à nossa memória todos os dias, para que possamos experimentar o que é confiar em Deus, o que é ter satisfação plena em Deus e o que é poder descansar em Deus. Sabendo disso, que na eternidade Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Que na eternidade a graça de Deus foi manifestada em Cristo Jesus. E isso foi executado há mais ou menos 2000 anos atrás, onde Deus ali, na cruz do Calvário, derramou o sangue do teu Filho, lavando, nos regenerando através do sangue, e lavando e nos regenerando através do seu Espírito Santo. Que possamos carregar isso nesse momento quaresmal, essa vida de quebrantamento, sabedores de que Cristo Jesus fez o que nós não merecíamos. Cristo Jesus realizou aquilo que nós, de maneira nenhuma na história, produziríamos obra suficiente capaz de merecer. Deus executou em seu Filho por nós, por amor de nós, os seus eleitos. Que a gente possa viver essa vida de piedade, essa vida de quebrantamento. Curem sua cabeça. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa revelação, por essa manifestação da tua graça salvadora em Cristo Jesus na história. Só tu, ó Deus, para ter misericórdia de um povo irreverente, de um povo corrupto, de um povo de coração puro. Só tu, na sua infinita graça, pode trazer salvação a nós, Senhor. Um povo que te agredia de tantas maneiras, de tantos modos, com palavras, com ações, e tu ainda assim nos amou, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor manifestou teu Filho na história. Senhor, que a nossa vida seja um quebrantar diário, que a nossa vida seja um rememorar diário dessa obra salvadora do Senhor. Que o nosso coração jamais nos domine, Senhor. Que a nossa busca por prazer jamais nos domine, Senhor. Mas que dia após dia nós possamos rememorar, Senhor, essa obra salvadora e regeneradora que foi realizada nas nossas vidas. Que o nosso coração, Senhor, seja transformado. Que o Senhor nos ajude a discipliná-lo para vivermos uma vida que de fato agrade a Ti, Senhor. Uma vida piedosa, uma vida dotada de boas obras. Porque o Senhor nos salvou para isso, Senhor. Para revelar a Tua ação salvadora sobre a vida do homem. Que a nossa vida condiza com o que nós estamos confessando crer. Porque nós queremos um Deus misericordioso, que a nossa vida revele misericórdia. Que nós cremos num Deus amoroso, que a nossa vida revele amor. Que nós cremos num Deus que perdoa, que a nossa vida revele perdão. Senhor, nos direcione para uma vida de piedade em Ti, para uma vida de quebrantamento em Ti, Senhor. Ser conosco, Pai, no dia de hoje. Ser com a nossa vida, ser com o nosso coração. Fortalece o nosso homem interior, Senhor. Fortalece, Senhor, o nosso espírito, para que dia após dia possamos dar razão da nossa fé através das nossas atitudes. Para que dia após dia, Senhor, possamos revelar a Tua imagem ao nosso próximo através daquilo que nós professamos crer em Ti. Senhor, obrigado, Senhor. Não há palavras para expressar a gratidão que eu tenho dentro do meu coração por toda a obra realizada, não só por mim, mas para cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Obrigado pela salvação de todos. Obrigado pelo Teu amor por todos nós, Seus eleitos. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.